Vamos repetir, fingir, vai, de novo. Oi, delirantes. Vai, Rafael. O cara coloca o café na boca Tô agora. tomando café, ué. A vida, delírio é assim, sem script. Mas, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Delirium, hoje com uma convidada super especial, Luciana Branco, que talvez vocês não saibam quem é, mas vão saber num instante. E eu tenho certeza que a galera que escuta o Delirium vai vibrar com esse episódio por conta do que está por acontecer aí num espaço de um ano e pouquinho, mais ou menos. Talvez uma das coisas mais importantes de visibilidade no mundo junguiano na história do Brasil, na minha percepção prévia. Lu, seja bem-vinda, manda bala. Obrigada. Estou aqui morrendo de medo de falar com vocês. Talvez mais medo do que eu senti quando eu recebi, e aqui a gente está no universo junguiano, dá para falar assim, essa ideia, né, de realizar uma exposição a partir, né, uma exposição imersiva a partir do conhecimento junguiano no MIS no ano que vem, mas enfim, a gente tem o programa para conversar sobre. Obrigada muito a vocês pela oportunidade. Do que é o MIS, hein, Rafa? Conta aí pra galera, porque a gente também Bem tem gente que lembrado. não Ó, sabe, né? a Lu pode falar melhor do que eu, mas vou falar É. enquanto um, um consumidor de conteúdo do MIS. Museu de Imagem e Som, eu arrisco dizer que é o museu de imagem e som mais importante do Brasil, aqui de São Paulo. Tem duas unidades, uma ali na Colômbia, no Jardins, e outra lá na Lapa, que eu não vou lembrar o endereço. Já fui em ambas. Lá na Lapa eu fui numa exposição do Leonardo da Vinci, mas as mais legais que eu fui foram aqui no Jardins, que foi uma do Renato Russo, incrível, uma da Anísia da Silveira, uma do Stanley Kubrick, sensacional, e a melhor de todas, de todas, de todas, de todas, o Castelo rá que tinha fila e fila e fila. A gente conseguiu num sábado, 7 horas da manhã, assim. Enfim, sempre experiências imersivas, relacionadas ao mundo da arte, ao mundo do cinema, e ao mundo da cultura de maneira geral, né? Então, MIS é isso, Museu de Imagem e Som. Mas, Lu, fala aí, conta mais pra gente disso também, do MIS, e usa o espaço aqui, porque hoje você é Ai, meu Deus. protagonista. Tá bom, mas vocês vão me perguntando, né? Senão, Sim, sim. bom, A gente tem A gente dúvida, a vai gente é muito delirando com curioso. você. Fica delirando, muito tranquila. obrigada. Bom, então é isso. Acho que o MIS é esse espaço que é super, né, central na cidade, embora seja nos Jardins, mas é um espaço de muito fácil acesso também por ônibus, enfim, é uma linha muito fácil. É um espaço que se dedica muito a essas exposições que buscam ampliar o público para o universo das artes e dos museus. Então, por exemplo, agora em maio, o MI está com uma exposição e é uma delícia de visitar, é um foco no Maio da Fotografia. Então, tem Sebastião Salgado no andar onde nós vamos ocupar, e embaixo tem alguns outros fotógrafos. Então, eles têm uma programação bastante diversa e bastante intensa. Então, as exposições ficam 2, 3 meses e logo mudam, porque eles têm, é um espaço público, né, do governo do estado de São Paulo. Então, eles têm esse objetivo de atrair um público relevante e grande, né? Para a exposição, a gente está considerando, mas eu já acho que vai ser bem maior, 20 mil pessoas nos 2 meses. E aí, por que que eu acho que vai ser maior? Não sei, acho que a gente tem que começar a contar do começo, né? Então, assim, é, o Balestrini concordou. Não, eu acho, eu ia falar, conta, né, vamos explicar, porque assim, talvez tenham pessoas que não sabem direito ainda, né, do É, que a gente está falando aqui, então talvez pessoas que vamos não voltar tenham um visto pouquinho. ainda nenhum press release, nada, né? Então, talvez É, o Delirium, eu acho que é a primeira ação mais afirmativa, assim, de divulgação dessa proposta. Então, estou feliz de sermos Aí, pioneiros nisso. Então, mais detalhada, né, em que a gente está falando sobre isso, porque a gente já teve bastante é, assessoria de imprensa, vi que teve bastante sites e lugares que já foram divulgados, mas detalhadamente, né? Eu e com acho que vocês alguém têm que que. idealizou. acho até para a gente firmar, né, que não é mentira, porque sei lá, né, hoje né, a gente produz notícia, assim, né, É eu fácil. produzo Bom, uma notícia bom, agora, se eu quiser, né, exa- então vamos firmar que isso aqui não é fake news, né, é. assim, Vou vai começar rolar do esse começo, negócio então, aí. vou contar de onde surgiu essa ideia. Então, Uhum. enfim, eu fundei há 22 anos um escritório de comunicação chamado Em Branco,
por uma piada, naturalmente, com o meu sobrenome, eu sou Luciana Branco, mas também porque eu adoro uma folha de papel em branco. Sempre adorei criar coisas a partir, entre muitas aspas, do nada. A gente sabe que não é do nada, né? E aí, eu, nesse caminho desses 22 anos, sempre trabalhei muito para grandes marcas e para eventos culturais. Brinquei quando o escritório surgiu a partir de demandas de ex-clientes, clientes que eu atendi em outros escritórios nos quais eu trabalhei. Eu brinquei quando eu vi que estava emergindo um escritório, eu falei, bom, eu quero ter um escritório, então, pequeno, que vai atender a poucos clientes para que eu consiga de verdade pôr a mão na massa. Eu gosto muito de criar e de executar as coisas, e trabalhando com duas áreas que me interessam, as grandes marcas e o mundo da cultura, porque as grandes marcas querem ser cool e o mundo da cultura precisa de um olhar business, assim, um olhar tipo, como que a gente faz para chegar, né? Tinha um banqueiro que dizia que os artistas só falam de dinheiro e os banqueiros só falam de arte. E talvez seja verdade. Bom, Boa. enfim. Dentro disso tudo, né, a vida foi acontecendo. Eu naturalmente entrei nos meus processos, em mais uma das minhas crises, né, nas crises que nos afetam ao longo da vida, e isso mais ou menos um pouco antes já da pandemia, entendendo caminhos novos possíveis para mim, embora o escritório sempre tenha ido muito bem e continua indo. E aí eu entrei, fiz uma pós-graduação. Primeiro eu comecei, enfim, comecei uma prática grande de meditação, e uma meditação que falava muito de neurociências. Acabei indo fazer uma pós-graduação em neurociências no Einstein. Achei tudo aquilo muito incrível. Eu tenho um caminho de autoconhecimento há muito tempo, e eu brinco, mas eu brinco aquela brincadeira assim, que a gente dá aquela risada assim sombria. Eu brinco que eu fui por muito tempo uma mendiga das terapias, porque eu tinha um desejo tão grande de tentar entender o que que eu era, quem eu era e o que que eu podia fazer para aplacar muitos dos sofrimentos que me acometiam e também acometem. E aí eu buscava tudo que você podia imaginar. Fiz terapia desde os, sei lá, 18 anos, faço ainda, né, naturalmente. E aí eu fui, então, entrando nesse universo, fui estudar neurociências e falei, meu, mas não é possível, não é uma questão física, não é sobre a matéria, não é sobre uma sinapse apenas, embora também seja. E continuei a estudar, meditando, acabei escutando umas coisas, adoro estar falando com vocês, porque tudo isso é possível, né, e muito natural. Então, eu escutei uma frase uma vez numa meditação, que é o que sei de mim. E eu achei muito, eu falei, nossa, que poderoso isso, sair para caminhar com essa frase, imaginando o que que eu faria com essa frase. E acabei criando um podcast também chamado O Que Sei de Mim, que é um podcast de autoconhecimento, no qual eu tenho 22 programas gravados. Na primeira temporada, eu me dediquei muito a falar com pessoas e técnicas que me ajudaram nessa jornada. E aí, na segunda temporada, eu quis mergulhar mais nos sentimentos. E isso tudo acontecendo na paralela do escritório. E eu, um dia, numa angústia, falo: poxa, como que eu vou conciliar esses dois mundos? Porque tudo que eu fiz até agora para as marcas e para o mundo da cultura, Tarsila do Amaral, Drive-In na cidade de São Paulo e grandes marcas, eu gosto, mas não é mais suficiente, não dá conta mais de tudo aquilo, do assunto que eu quero falar. E uma amiga minha me perguntou, Luciana, eu sei do que você faz para os outros, mas qual é o seu assunto? E aí eu fui entendendo que o meu assunto é o autoconhecimento desde muito cedo. Eu tenho lembranças de, tipo, 5 anos, tendo vários diálogos, enfim, tinha o sim, o não e o talvez que moravam na minha cabeça, enfim. E aí eu dentro disso tudo, um dia eu falei, como que eu vou conciliar esses universos? E aí veio essa inspiração de estudar psicanálise. Primeiro eu falei, não, vou estudar psicanálise, me emocionei. Até, tipo, chorei, assim, de falar, ai, como eu não tinha pensado nisso antes. E aí fui atrás de amigas psicanalistas que me apresentaram livros, eu comecei a ler Freud, primeiro ali um seminário, muito legal, aí eu fui ler Totem e Tabu, comecei a ficar muito incomodada, especialmente da forma como eu li que ele tratava os povos ancestrais. E eu falei, nossa, não sei, acho que isso não é para mim.
E aí eu olhei para a estante do meu quarto e tinha a biografia do Jung. E eu tinha comprado a biografia quando eu tinha 15 anos e nunca tinha lido. E eu falei, opa, acho que é agora. Peguei, li a biografia, assim, fiquei muito emocionada. E falei, não, agora eu entendi, eu não vou estudar Freud, vou estudar Jung. E aí procurei, cheguei ao IGEP. A história, desculpa, é longa, é sempre longa, né? Mas tudo bem, a gente está aqui para isso. E aí fiquei, enfim, tô no IGEP, tô fazendo meu TCC, morrendo de medo e de alegria, porque é um processo muito interessante, né? Eu brinco que não é uma pós-graduação, é uma iniciação, porque vai nos convidando a olhar a vida mesmo de formas muito diferentes, das quais o mundo nos convida a olhar hoje, e muito coerentes com o jeito que eu sempre existi. Eu entendo que eu sempre existi um pouco diferente, sabe? Do lugar onde, dos meus contextos, na verdade. E aí fiz, enfim, estou fazendo, comecei a fazer análise com o nosso querido Valdemar, e aí saindo de uma sessão daquelas assim, sabe, que pega assim, bem na ferida e dá aquela torcidinha, saí meio chateada, assim, falei, putz, acho que não vai ter jeito, né? Eu pensando comigo. E eu tenho uma mania de dedicar muito assim, quando aperta, quando dói, é fácil eu abrir o computador e trabalhar, sabe? A minha distração reside muito na criação também, preciso compartilhar isso aqui. Fiquei na tristeza, falei, não, vou aceitar, vou ficar aqui que eu preciso ficar. No dia seguinte, na minha prática de yoga, no tapetinho, eu senti essa exposição inteira, eu vi, tudo aconteceu, ela derramou, né? Ela jorrou sobre mim. E eu falei, gente, que incrível, mas será que isso nunca aconteceu? Não é possível, porque é muito óbvio que que esse conhecimento tem que ser uma exposição imersiva. E aí eu fui procurar, vi que não havia essa ideia, não havia sido feita, e pelas buscas que eu fiz, depois vocês me contam, nem no mundo não há nada feito nesse sentido. E aí eu falei, bom, então eu vou fazer por esse meu desejo o que eu sempre fiz pelo desejo dos outros. E coloquei numa apresentação, num projeto. Eu fiz o projeto como eu faria para uma marca que sempre me contratou para fazer. Organizei tudo aquilo e ainda fiquei num diálogo interno falando, Luciana, agora que apertou na dor, você está fugindo para o trabalho, você tem certeza que você vai fazer isso? Resolvi que eu não faria, que eu não ia contar para ninguém sobre essa exposição. Mas ela estava aqui, crescendo em mim, e o projeto pronto, né? A apresentação pronta. E aí eu combinei, como eu tinha outros projetos, eu tenho, né, outros projetos de intervenções artísticas sobre autoconhecimento que eu quero fazer, em cima desse guarda-chuva O Que Sei de Mim, eu combinei, chamei para tomar um café o André Sturm, que é diretor do MIS. O André, eu trabalhei com ele por 10 anos, há 10 anos. Então, eu trabalhei na comunicação da Pandora Filmes, que é a distribuidora de filmes dele. Trabalhei com ele no Cine Belas Artes, que é dele, e ele é diretor do MIS. Então, eu falei, André, há quanto tempo? Estou aqui com algumas ideias. E eu ainda tinha falado, antes de decidir que eu não falaria sobre a exposição. Falei, eu tenho 3 ideias aqui que eu queria compartilhar com você. Vamos tomar um café? Ele, claro, vamos, não sei o quê. A gente foi tomar um café. Nesse meio tempo, eu resolvi que eu não falaria da exposição. E aí contei da primeira ideia, contei da segunda ideia. Ele falou, tá, mas eram 3, qual é a terceira? Daí eu falei, então, aí contei tudo isso. Eu falei, não sei se eu posso fazer, se eu quero fazer, porque é a minha análise, porque é o meu processo. E eu contei tudo. Ele falou, Luciana, isso é maravilhoso, vamos fazer no MIS. Falei, sério? Então tá, então espera que eu preciso falar com o Valdemar, com a Simone. Eu não tenho conhecimento ainda para fazer isso sozinho. Eu preciso deles como curadores dessa história, porque eu sei montar um projeto, eu sei montar uma exposição. Isso são coisas que eu já fiz. Exposição eu não fiz, mas projetos e eventos grandes, sim. Mas falar sobre Jung eu ainda sei muito pouco. E aí fui para a sessão com o Valdemar, eu revelando tudo, né? É assim mesmo aqui? Olha, Com- na verdade, assim, o limite do que deve ou não ser revelado, você que dá, porque pra E gente manda. o que mais você jogar aqui, a gente tá feliz. Eu tô achando a história incrível, eu tô É, delirando aqui só de te escutar. Isso que aí. bom.
Então eu fui para análise, daí eu fui na primeira sessão pós-conversa com o André, falei, ai, gente, não tive coragem de falar. Aí, parará, eu escondendo, né? Outro dia eu estava lendo a Von Franz falando que ela entrou mesmo na análise quando ela descobriu que ela precisava falar sobre imposto de renda com o analista. Eu adorei. Mas eu estava ali omitindo esse pequeno detalhe da exposição. E aí chega na outra sessão e eu, putz, como que eu vou fazer esse trabalho, né? Essa angústia de conciliar esses mundos, esses conhecimentos, esses olhares. E o Valdemar falou: você precisa integrar. Aí eu falei: já integrei. Eu soltei assim: já integrei. Ele, como? Aí eu peguei e contei da ideia da exposição. E eu lembro de ter sentido, eu fiquei tão entusiasmada, né? Eu fico muito apaixonada, eu gosto muito de criar, que o meu rosto ficou inteiro queimando, assim. Eu falava, Valdemar, eu tô queimando de tanto amor, assim, de tanta alegria de estar compartilhando isso. E aí ele falou, me manda o projeto para eu olhar. Daí mandei e ele respondeu de um jeito muito bonito, falando que tinha tudo a ver ser no Museu da Imagem e do Som, porque tem tudo a ver com o pensamento junguiano, né, sobre todo o simbolismo da imagem e dos sons. E ele terminou falando: vamos fantasiar sobre essa ideia. E eu falei: ufa, que bom, então teremos. E aí, desde então, isso era mais ou menos, faz mais, Deixa tipo, só pra gente, pra ela respirar um pouco. Respira um pouco, Lu. ligada. Eu ia falar isso no começo. Eu não acho que seja um erro, porque sei lá, né? Mas o Val tinha que estar aqui. É, Vamos podia fazer um mesmo. outro? Vamos. Eu Depois também a quero gente falar grava uma uma parte coisa. Eu 2. também quero falar uma O coisa. Val e a Si, né? A Si tem que vir também, porque os Por dois estão juntos nesse favor. processo. Então a gente vai fazer uma reunião aqui, mas É, mas a aí eu gente acho precisa que a gente fazer de podia fazer novo. mais de uma hora, no caso, né? A gente tem Pode que ser. marcar um. É, se Só para for. deixar isso marcado aqui, senão depois É. passa, a gente esquece, né? Assim. Mas eu Não, eu queria acho falar mais uma maravilhoso. coisa, Lu, antes, Mas foi antes só de um pontapé continuar. inicial, eu concordo, mas foi É, só. é Não, tá bom. legal essa história, toda a história que ela está contando. Eu lembrei, você falou da Von Franja, eu lembrei dela falando do Jung. Ela fala assim, né? Que era impressionante, de vez em quando eu conto disso em aula, né? Que era impressionante que o Jung dizia assim: ah, acho que agora eu preciso estudar alquimia árabe. Aí no outro dia chegava um texto na casa dele. Ele nem sabia por que alguém tinha mandado aquela porra para ele, sabe? Assim, então eu acho que isso né, essa conexão, quando o ego realmente se coloca a serviço ah, da ideia, né? Quando o ego se coloca a serviço do arquétipo, da totalidade, a coisa vai acontecendo, né? Assim, de repente você é tomado pela coisa numa reunião, o cara fala assim, mas espera aí, isso, não sei o quê, as coisas vão se conectando, elas vão se conectando porque elas precisam se conectar. Né? Assim, é esse o Tá. processo. Quando o ego fica lá tentando resolver, deixa que eu resolvo, eu quero encontrar a resposta, é isso que eu tenho que fazer, e não sustenta, né? Aí não vem, né? Não surge o sentido, não surge o significado, né? A ideia não tem espaço porque o ego não deixa ela aparecer. Ah, Eu tinha e que tem fazer uma. esse apontamento junguiano, porque senão a gente fica também, né? Se a gente não delirar um Exato, só pouquinho com a nos história, faz. não faz sentido, né? Tem uma coisa que eu acho Aí não é interessante delírio. também, que o Zé, um tempo atrás, falou assim: poxa, tem tanta coisa que dá para fazer, tanta vascularidade a teoria junguiana, que não precisa ser só ir para você se tornar um analista. Você lembra Uhum. disso, Zé? E Falo isso eu, bastante, é isso mesmo. então, e assim, né, o que você está fazendo é maravilhoso, né, porque é exatamente isso, né, como é que eu posso integrar, como é que eu integrar no sentido até da ideia de cura, né, de totalidade, tudo o que já me perpassou, já me atravessou e eu atravessei na vida, né, utilizando também a pós do Jung, né, assim, não sei se você vai ser analista ou não, tô falando disso, mas eu tô Também não falando sei. no sentido de às vezes a pessoa entra e fala assim, coloca um cabresto e fala, agora eu só posso ser analista. Não, né? Você pode ser junguiano tocando violão, você pode ser junguiano fazendo uma exposição, você pode ser junguiano fazendo poesia, né? Na verdade, não é nem ser junguiano, né? É saber ruminar a parada, digerir a teoria, digerir todo o processo que o Jung fez e ir fazer a sua criatividade, né? E ir fazer o seu processo que o Zé acabou de falar. Eu achei isso maravilhoso. A sua história foi Ué. sensacional, assim. Não foi só algo racional. Isso é maravilhoso. Ah. O sono Shamdasani fala lá no prefácio, na introdução do livro vermelho, ele fala, né, que na época do Jung, todo mundo tinha um livro vermelho. Era meio moda. O Jung não inventou aquela porra, né?
Assim, tipo, de vários artistas. Ele ia conversando com os caras, o Jung, né? E descobria, você também tem, fulano também tem, todo mundo tinha um livro. Ou era vermelho, era azul, sei lá, mas cada um tinha. E tinha outras pessoas que eram vermelho, né? O do Jung ficou famoso, o que que a gente pode fazer, Olha, né? a única coisa que eu acho Mas que a é, autoexperimentação tava lá, né? a única coisa que eu acho que é Valendo. única mesmo no mundo é a bola quadrada do Kiko. O resto, Mas, ô, Que é sobre isso, símbolo de totalidade, pensa bem, né? Sim, a bola quadrado quadrada ou do Kiko. redondo? É isso, né? Sim, é a quadratura do círculo. O Kiko, cara, individuou. Parei. Fala aí, Rafa. Não, só complementando algo que o Léo comentou, e eu concordo com vocês, né, que viver o pensamento junguiano não se restringe à análise. Eu já falei isso em outros momentos, já falei isso em artigo, escrevi, né, em artigo, que o pensamento junguiano ele é tão completo, ele é tão complexo e tão amplo, que eu acho que quase todas, para não dizer todas as áreas de humanas, né, que a gente categoriza como humanas, cabe o pensamento junguiano, cabe uma reflexão junguiana. Então, você pode ser um sociólogo junguiano, você pode ser um arquiteto junguiano, você pode ser um médico junguiano, né? Mesmo que a medicina seja biológica, mas enfim, tem muito espaço. Você pode ser um literato junguiano, ou seja, o Valcir Carrasco, né? Diretor, famosíssimo diretor de novelas, nosso aluno da pós-graduação. Imagina só, um cara que conhece o arquétipo pelas entranhas, só que de um jeito da novela, não do jeito junguiano. Então, ele só agora, estava agora você articulando tá na Rede TV agora, tá explanando assim para todo mundo? Que o quê? isso? O quê, Explanou, fez cara? fofoca aqui no Delírio. Meu Deus do céu, falou de celebridade que é aluno. Ok, ok. Você não Mas sabe. não é Ah, pública a Rafael. informação? Não é O pública que a informação? aconteceu agora? Eu fiquei confuso agora. Eu não sei Ah, não. direito, mas Só beleza. porque eu falei que o Valcir é nosso aluno. Ah, Eita, é. de novo, meu Deus. Cara, vão Tá bom. aparecer na Globo amanhã. Mas Diga. então, e aí, será que não é arte, cultura junguiana, museu junguiano, exposição? Será que, é claro, assim, eu estou brincando com a imagem aqui, será que para a Lu a vida junguiana não está aí, né? Não está na arte, não está na exposição, não está na cultura? Ela pode ou não se tornar analista, vai ser o processo dela, mas não está escrito em pedra. Eu acho, por exemplo, que eu sinto muita falta, por exemplo, de sociólogos junguianos, né? Precisa mais disso. Cara, trazer mais sociólogo para pensar junguianamente a sociologia, né? Então, Anto- assim, Até legal. antropólogo, sabia? Outro dia eu estava fazendo um curso de sonhos Yanomami, tão interessante assim, e aí todo o que a professora compartilhava era de uma perspectiva psicanalítica. E eu falava, gente, ela não leu Jung? Eu ficava, como assim? Porque para o Yanomami, o sonho é o sonho sonhado pelos outros e que os invade, e para psicanálise, né, de repente, são os conteúdos ali reprimidos. E como que se a gente acessasse Jung, a gente estaria muito mais em diálogo com os Yanomami do que a gente está, né? E a exposição pretende, inclusive, fazer isso também. Tem uma Deixa questão de povos originários, né? Fala, Zé, Exato. depois a Lu Não, fala. eu queria fazer uma nota de rodapé. Esse final de semana eu fui, que tem a ver de certa forma, né? Esse final de semana eu fui para Viena e aí eu fui visitar lá o Museu do Freud, a casa dele. Que negócio sem graça, gente. Assim, nossa, Ah, eu fui e achei a mesma coisa, Zé. Tô é contigo. uma coisa, sabe É assim, nesse, tudo bem, eu entendo. O cara teve que fugir para Inglaterra porque ia morrer, né? Em 38, 39, por causa da Segunda Guerra que estava começando. Mas então ele levou tudo. Então as coisas dele estão em Londres, né? Tipo, móvel, mobília, as produções deles, tá tudo em Londres. Então, o que sobrou em Viena é uma casa, com nada. Aí ah, tem os então, livros que não são dele, mas que foram publicados por ele, umas fotos, um monte de explicação que é bacana, mas que eu vejo tudo no livro. A experiência, assim, é uma experiência meio pô, pobre, né? Assim, é na Inglaterra que sei. tem o robô que você pode fazer uma sessão com Freud em robô. Já está aparecendo nos lugares. Eu tenho uma cliente que fez. Que participou de um experimento que era por inteligência artificial e VR, né? VR, assim. E aí aqui aparecia o Freud, era o Freud que sentava lá e começava a conversar com ela. Ó, legal. É, está emergindo isso também no mundo, né? Ô, Lu, conta pra gente, vai ter o Jung lá então? Vai ter? Tô brincando, tô brincando.
A ideia da exposição, porque é isso, eu também nesse caminho fico pensando, existem muitas exposições sobre Jung para serem feitas no mundo e eu espero que sejam feitas, né? Então, num primeiro momento, quando eu vi tudo isso e falei, meu Deus, isso é grande, eu nem sabia que era tão grande, agora que eu sei mais, cada dia que eu sei que tamanho, né, o conteúdo e as Ô, Lu, possibilidades. só deixa eu te interromper e falar uma coisa, assim, que o Brasil é um dos maiores mercados junguianos do mundo, Eu tá? Então, esse é um imagino. ponto importante, Sim, né? em relação a tudo, né? Eu estou até inscrevendo, porque agora a gente está no momento de captação de recursos para realizar a exposição. Então, eu tenho que escrever em vários editais e tal, e eu coloco muito isso. Tipo, é um país que é um caldeirão pronto, né, para o pensamento junguiano, né? Por conta de toda a nossa diversidade cultural, pelo nosso diálogo com o mistério, né? Uma população familiarizada em dialogar com o invisível e tal. Enfim, então a ideia da exposição é que a gente faça um convite contundente ao autoconhecimento. Dentro desse meu caminho, eu fui entendendo que eu quero estar a serviço de chamar as pessoas para o autoconhecimento, né? E eu acho que Jung fala muito sobre isso. O maior trabalho político e social que você pode fazer é parar de projetar sombras nos outros. Então é sobre isso. Então a exposição ela vai percorrer são 550 metros quadrados, bastante espaço. E ao mesmo tempo, assim, quando eu mostrei para a Simone, ela falou: não vai caber em 550 metros quadrados. Eu falei: vai ter que caber. E aí, o visitante ele vai ser convidado a percorrer instalações relacionadas ao processo de individuação. Então, a gente parte de o que eu estou chamando de uma inconsciência, né? Não do inconsciente, mas da inconsciência, dessa maluquice que a gente vive, da massa, todas as informações, a extroversão, a gente está olhando para fora, e aí a gente é convidado a entrar. Querem spoiler? Sim, né? Sim. A gente é Sem, convidado. Pode, se puder, né? Ah, eu acho olha, que sim. Se não for matar a experiência, não tem problema. Tá, você não tem o vou. limite. Então, a gente é convidado a entrar pela exposição num diálogo com os sintomas, ou não. Enfim, não vou contar como que isso vai acontecer. E aí a gente passa por inconsciente, por mitos, por arquétipos, por ânima e ânimos, né? Em alguns aspectos a gente vai descer um pouquinho, depois sobe. Sombra, complexos, persona, ampliação das palavras, né? De significados. E aí isso é muito legal, porque eu falei a gente precisa tornar esse conhecimento sexy para o público que não conhece Jung, né? Para quem gosta de Jung, todo mundo já vai querer ir, mas eu quero que outras pessoas também queiram. E aí eu convidei, ele já topou preliminarmente, tá certo isso, tá, né? O Arnaldo Antunes para fazer uma instalação de associação de palavras, que eu acho que é um cara que gosta do assunto e gosta das palavras e tal. E aí a gente vai passar por expressões simbólicas, quero muito trazer, e quero muito. É isso, a gente está num processo criativo, então eu tô e com a Simone e o Valdemar ao lado, tipo, eu tenho reuniões quase que todo mês, talvez até menos, para mostrar e falar, ó, tô pensando assim, vamos por aí, vamos por aqui, para onde a gente vai. Então, expressões simbólicas, quero trazer um cliente da Nise da Silveira, assim, um processo inteiro para ficar mais didático do que a gente está falando. Aí a gente entra em sonhos, sincronicidades, alquimia, etapas da vida humana, si mesmo. E aí tem toda a questão da biografia dele, né? Porque como foi um empirista, eu fiquei pensando, eu não queria colocar uma parte da biografia, porque no Jung não existe o que ele pensou e o que ele viveu, né? Ele pensou e viveu ao mesmo tempo, experimentou, né? Enfim. Então eu quero que aí entra a inteligência artificial, que a gente tem, né? Eu quero que ao longo da exposição, em cada uma dessas sessões, a própria voz dele em português, com inteligência artificial, conte a biografia. Então, olha, Que massa! Isso! você Muito gostou? Que legal! bom. Porque eu achei isso, ele é um cara que vai contar, né? Então, assim, como que ele chegou à ideia de. Como que ele chegou à ideia de inconsciente coletivo? Então, falando né, vocês vão, eu morro de medo de falar as coisas para vocês, porque tipo, parece que eu estou numa
numa Eu não sei bancada. se isso é bom ou se isso é ruim, se nosso teto é muito alto ou se a gente é chato Não, mesmo. não, acho que sou eu mesmo. É porque é isso, eu tô entrando num lugar que isso também é uma das coisas que me levam ao conhecimento junguiano. Eu falei com o André Sturm. Eu falei, André, eu sempre soube, como jornalista de formação, pouco de muita coisa. E agora eu quero saber muito de alguma coisa. Então eu escolhi, mas é naturalmente, eu estou no processo, eu sou uma estudante, então eu estou no processo, por isso que o meu medo e a minha insegurança é sobre isso, tá? Mas enfim, Ou então podia passa, ter me a voz do conta. Jung dando esporro também, assim. E eu falei pra você que o oposto da persona é a ânima. Isso é muito bom. Tô brincando, tô Que brincando. arquétipo não é É minhas ativado. viagens. É minhas viagens. Imagina. Então, e aí a pessoa então vai passar por essa experiência, e aí vão ter três dimensões, então. A dimensão bibliográfica, eu preciso explicar o que que é isso. A dimensão sensorial, a pessoa precisa experimentar na pele do que a gente está falando. E a dimensão que eu estou chamando, né? Então, tipo, a pedagógica, a psicológica, porque eu quero convidar a pessoa. Então, o que que você enxerga de sombra, né? Quais são as suas sombras? Ou quais são os seus complexos? Quer dizer, é um diálogo, não é uma terapia, é uma exposição. E o meu grande sonho é que boa parte das pessoas que passem por lá saiam desejando fazer terapia, dialogar, ampliar, né, dar uma expressão simbólica para a própria vida, dar novos significados, porque eu acho que esse é o convite mais bonito que Jung faz, né? E aí, falando do que vocês estavam dizendo, ser junguiana em qualquer lugar, eu acho tão verdade, porque hoje em dia, como eu estou tomada por essa paixão, quando eu estou num jantar, no almoço, eu falo, não, mas o que que isso significa? A pessoa, ela se mobiliza de um jeito, e por que que a gente não está simbolizando a vida, né? Então, acho que é isso, é um convite para simbolizar. É interessantíssimo. Parece que a pessoa também vai passar pelos quatro tipos psicológicos, né? Vocês Eu sentiram isso, pensei não? nisso É, também, né, nas quatro tipologias, de certa forma, né? muito maneiro, cara. Muito maneiro. Não vai Nossa, dar para contar tudo, né, gente? A gente vai precisar fazer outras Não, não, exposições, mas não. a gente quer contar muita coisa. Ah, olha, se mas já fosse vai uma dar para exposição só ampliar? de alquimia, cara, ia Exato, precisar de uns 3.000 metros quadrados só para alquimia. exato. É, Ou não. então, Ou só uma mesinha. Caraca. Ou só cadeirinhas para fazer imaginação ativa. e um lápis e um livro e um caderno para você anotar suas imaginações. Ou Cara, vamos fazer uma exposição de imaginação ativa? A gente aluga uma sala, Olha que a galera vai chegar só, vai ter cadeira de plástico, a gente vai falar para a galera sentar e ficar lá. acho uma Fecha maravilha. tudo, apaga tudo. Faz a salinha da Von Franz na torre dela, né? Vocês É, sabem, né? Que ela tinha uma salinha na torre dela. não, Você como sabe E que a que é? as, gente. ela tinha Desculpa. uma salinha na torre da Von Franz. A Von Franz tem uma torre também em Bollingen, né? Tinha. Sim. Tem, a Que é torre tá lá. quadrada, só que é inclusive. quadrada, é Que é isso mesmo. quadrada, exato. Ah. E tem uma salinha lá dentro que é só para imaginação ativa. Não tinha absolutamente nada na sala, a não ser um banquinho de pedra. Não tinha janela, então quando ela se fechava lá era completa escuridão. E era só isso. Não tinha mais nada. Tinha esse banquinho, e é isso. Ela entrava lá e se fechava lá dentro. E ia sei Ou lá se para onde, abria. né? Se fechava para se Maravilhosa. abrir. Mas, ô Lu, o que que você ia falar? Não, eu acho que essa coisa, mesmo dessas experiências, eu acho que ao longo do período da exposição no MIS, a gente está desenhando também um projeto que acontece na Paralela, um projeto educativo, que a ideia é convidar as pessoas para oficinas de arte-terapia, para palestras, para ciclo de cinema. E eu acho que é super válido e bonito que a gente convide as pessoas para essas experiências. Eu entendo que, né, depois a gente não pode abandonar a pessoa se ela entra em algum processo, mas eu acho que é isso, convidar para o invisível, convidar para essa fantasia que pode ser a vida, né? Nessa proposta, É, exa- desculpa, pode falar, Não, só desculpa. para finalizar, é tão poderoso esse conhecimento que dentro da equipe que eu preciso falar de quem está ao lado, né, fazendo, porque eu não estou fazendo nada sozinha. Então, além da curadoria da Simone e do Valdemar, a cessão do espaço do MIS por meio do diretor atual André Sturm
Estão ao meu lado a cenógrafa Camila Whittaker e o Flávio Vieira, que é um artista de audiovisual, e a gente tem se reunido quase que semanalmente imaginando esse processo, imaginando o que vão ser. Ontem a gente fez a manhã inteira sobre sonho, como que vai ser a sala dos sonhos, e ela está incrível, assim, foi muito emocionante de fantasiar essa sala. E o que que é bonito? Aí temos também a produtora executiva Naicle Leônidas, que, enfim, é uma mulher que, entre outras coisas, já ganhou o prêmio do YouTube da melhor produção executiva de um show numa turnê deles, então é só esse nível. E a Estefânia, da Tete a Tete, que é a minha parceira na captação de recursos, que é um baita trabalho, porque para levantar isso precisa de dinheiro, para conseguir dinheiro a gente tem que falar com muita gente e engajar muitas empresas. Dentro disso, dessas 4 pessoas, todas elas estão se mobilizando para o pensamento junguiano. Então, já teve aqui, largou a psicanálise, já está na arte-terapia. Nas reuniões, eles choram, eles se emocionam, porque é um pensamento, é um conhecimento muito bonito. Então, a exposição precisa fazer isso pelo mundo, Já tá dando certo, então, hein? né? Eu É, ia ô, Léo, falar você falou que uma coisa. não é uma exposição, né? É uma introjeção. Você entra para ir para dentro, né? E é tão importante isso porque uma das coisas que mais faltam hoje é a gente escutar os outros e a gente se escutar. Escutar, ver, né? Ser atravessado pelas imagens que nos passam. Hoje a gente parece que está com um muro em relação a isso. Tanto do outro, né? Da pessoa do meu lado na concretude, quanto do que passa com os outros de dentro, assim. O eu está muito isolado, o ego está muito isolado nesse sentido. E Sim, essa exposição introjetiva, ela, ou introvertida, sei lá, é um grande convite, né? E pela minha imaginação aqui, um grande ensinamento para isso. Muito legal. muito legal, é isso. A gente já Eu tô, brincou eu de tô. Fala, termina. Não, que a gente deveria chamar, que a gente fala exposição para ficar mais fácil, né? Também da compreensão. Mas a gente deveria chamar de experiência. A gente tem chamado também em alguns lugares de experiência imersiva, porque esse é o grande convite, né? É para ir para dentro. E tem alguns espaços que a gente até está fazendo, fazendo o espaço reduzido para que caiba uma pessoa ou poucas pessoas, sabe? É isso. Não tem saída, né? Tem que ser para dentro. Você não precisa responder, tá? Só eu tô curioso para saber como é que vai ser a sombra. Você tá A curioso para sombra. saber? Eu Então, o que fico a gente curioso. Não sabe precisa que falar. Não, É eu não, só, a gente tá? a gente tem algumas ideias. Eu tô olhando muito, eu gostei muito e quero conversar com ela. E vocês, ao longo do caminho, vocês aguardem que a gente vai, eu vou chamar vocês, tá? Para mil coisas. Mas eu gostei muito do texto da Ana Paula em Fundamentos da Psicologia Analítica sobre sombra. E aquelas imagens me tocaram muito, assim, né? A imagem da dança no tecido e o né? Então, eu lembro de uma cliente que é introvertida e, de repente, a sombra dela é super sensual. Então, a ideia, a sombra, dando spoiler, o que a gente está imaginando no momento? Primeiro, a sombra é um grande corredor, é uma área do espaço que vai ser um corredor, porque a gente vai precisar colocar a pessoa em alguma angústia, né? Então, mais sombrio, naturalmente, mais escuro, né? E aí a gente vai convidar a pessoa para passar por algumas experiências e dialogar com o que disso é sombra dela, né? O que que ela está enxergando ali, que é sombra dela. Não expliquei muito, né? Mas tudo Não, bem. mas tá Não, bom, mas acho que tá Eu não, bom. ia tá falar bom, tá assim, bom. eu não sei, se eu soubesse, não seria sombra. Aí o Zé ia falar, nossa, tô brincando. Ué, essa Nossa, é a frase do Jung, né? eu sei, É. deixa eu fazer a paráfrase. Tem- O, tem- Mas é legal, porque eu gosto muito dessa história, né? Que é quando perguntam para ele, né? Qual é a sombra da psicologia analítica? E é essa a resposta que ele dá. é, Ele fala, se eu soubesse, não era sombra. do jeito que você falou, porque a sabe o que eu sombra. imaginei? O Ó, meu começo ou o cachorro, esse é final? o menino. Aí, ó. Essa é parte da sombra. É. Tem uma parte do Pink Floyd do Dark Side of the Moon que tem uma pessoa gritando. "Oi!" E aí vem um helicóptero. Tuc, 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 tuc. Cara, doideira. Essa música veio na cabeça quando você começou a falar, Lu, de...
Cara, Olha, ó, a sombra é tão interessante que a hora que você gritou, o seu microfone cortou o grito. Cortou exato. os Ficou gritos. É. mudo. É a Ficou persona. mudo. É. Persona não Ô, permitiu, Lu, suprimiu. mas deixa eu Suprimiu a fazer uma persona. pergunta agora indo para fora e não para dentro. Eu queria saber assim, como que você sentiu a recepção assim da comunidade junguiana? O pessoal te acessou, assédio, curiosidade, te chamando para entrevista, para conversa. E aí? Fora do Ó, JEP até, né? sim, sim, mas assim, eu estou muito impressionada, porque eu trabalho com comunicação, como eu falei para vocês, há 22 anos. E fazer algo repercutir é muito difícil, especialmente num contexto que, né, tá todo mundo muito atento e desatento a tudo, né? Essa que é a realidade. Então, o que que a gente teve de divulgação até agora? Muito pouco, na verdade, até porque é um projeto que está nascendo. A gente já conta com a parceria do Consulado da Suíça em São Paulo e logo mais da Embaixada. E aí, por meio deles, a Câmara Brasil-Suíça publicou uma notícia no newsletter deles para empresas, buscando, que a gente está buscando falar com as empresas suíças para ver se elas viabilizam a exposição. Então, essa saiu uma materinha grande, assim, bem explicada. E saiu uma nota na Folha de São Paulo, tanto no impresso quanto no online. O online um pouquinho maior, o impresso um pouquinho menor. Isso numa mesma semana, curiosamente. E aí eu recebi, de verdade, mais de 25 e-mails ou WhatsApps, porque na newsletter tem o meu e-mail e o meu WhatsApp, que eu acho bom, porque eu estou captando, então falem comigo. É, pessoas, estudantes, dizendo assim, Universidade Federal de não sei onde, nós estamos combinando um grupo para ir. Artistas que têm um trabalho com um pensamento junguiano, olha o meu portfólio, me chama para participar. Assim, tão impressionante que daí eu estou criando um banco de dados de todo mundo que está interessado, tenho dialogado com algumas dessas pessoas. Tem pessoas querendo levar a exposição para o Rio, tem pessoas querendo levar a exposição para Salvador. Eu acho que a gente vai meio que viajar o mundo, sabe, com isso. Mas vamos primeiro fazer em São Paulo, porque eu também sou assim, um passo de cada vez, né? Então, assim, acho que a receptividade está sendo muito, muito bonita, muito as pessoas. E eu acho que o Rafa falou isso, né, no Instagram, colocar Jung no lugar que ele merece, porque eu acho que tem tanta coisa que eu escuto, especialmente da psicanálise, que eu falo, meu, você não leu Jung, se você tivesse lido, você não estava falando, ele já pensou nisso, né? Então eu acho que é isso, assim, eu acho que vai ser muito bem recebido e eu acho que vai ser um convite até para pensadores de outras vertentes, né, da psicologia, se aproximarem com menos pudor de Jung, né? Porque eu acho que tem um pudor, eu não sei, vocês podem me explicar melhor enfim, eu estou aqui sentindo isso. Pudor, você acha que você foi boazinha, né? Eu acho Preconceito, que né? Ah, sei lá. ó, tem o que eu sinto é uma espécie de desqualificação do Jung, que na minha, certa interpretação, eu chamaria isso de medo, né? Porque assim, né, desqualifico, porque não sei o que lá, ou porque é pseudociência, ou porque é misticismo, ou porque não sei o que lá. Eu trato tudo isso como medo, né? Entra na obra do cara, lê o que o cara escreveu, vai ver o que está ali. Na verdade, assim, nós três, né, vira e mexe, nós somos acusados de polícia do Jung. E com razão de que as pessoas falam isso, né? Nunca fujo desse adjetivo. Acho que as pessoas têm razão. Porque a gente tenta ficar muito em cima da teoria do pensamento junguiano genuíno. É muita subtração, muita expropriação, muita modificação a partir de um pseudo-Jung, e aqui a gente tenta defender o pensamento dele pautado naquilo que o cara escreveu, naquilo que ele registrou, naquilo que aquelas pessoas mais próximas que estiveram com ele também registraram. Então, a gente defende muito a minúcia da teoria, a gente defende, a gente briga com isso, né? E ter um espaço, né, como esse, com a curadoria do IGEP, que é reconhecidamente uma instituição que trabalha o Jung clássico, acho que é importante mencionar isso, né, porque tem muita instituição aqui no Brasil que já está nos pós-jungianos, sei o que lá, e está tudo bem, né, não é uma crítica, isso é só uma distinção simples. Mas o Jung, o IGEP é Jung clássico. Então, ter essa curadoria de uma instituição que conhece Jung,
E com esse seu envolvimento de alma, né, Lu, não é uma coisa só assim midiática. Vai acabar sendo, tá tudo bem, e que bom que seja, porque a gente também tem que ocupar esse espaço, mas é muito legal ver isso e com esse respeito pela obra, pelo pensamento, pela minúcia da teoria. E eu tô muito, muito interessado que toda a galera que do Instagram aí, que ativa arquétipo, não sei o que lá, eu quero que eles visitem muito e que entrem no corredor da sombra e que fiquem angustiados, que eles se incomodem, né? Ai, tem muita gente aqui, tá lotado. Ai, que saco, não sei o quê. Eu quero que eles sintam isso, porque isso é vida, isso é Jung, isso é, é viver todo esse incômodo, né? Então, eu tô Tá vendo, entusiasmadíssimo. Zé? Saiam sem Tá resposta vendo? É, o também, né? Rafa mandou Tá vendo? benzão, assim, É. nossa. Só não duvida do homem morto, tá? Então, assim, Então, do homem morto do. do homem morto do Hillman no Paranoia, você não sabe dessa? Não sei. Não, Não, pô, Fala do aí. que o sangue? cara, vou contar. É esse que Eu o sei cara que era o chega homem morto no. do episódio que a gente gravou. Não, é o do Hillman, que o É cara outro chega, homem. a família já tá com o saco cheio dele falar que ele tava morto. Conta essa história um monte de vezes. Aí, porque eu gosto muito. Aí, a família de saco cheio leva o cara no médico, fala assim, doutor, a gente não aguenta mais ele falar que tá morto. O médico olha pra ele e fala, você tá morto? O cara fala, tô morto. Mas, cara, você tá conversando comigo, isso é o contrário de estar morto. Ele fala, não, doutor, eu sei que eu tô morto. Aí o médico faz um monte de exame, espalha lá os resultados, mostra pra ele, né? Assim, o cara olha para aquilo tudo, e o médico fala, isso aqui prova que você tá vivo. Ele fala, não, doutor, eu tenho certeza que eu tô morto. Aí o médico esperto inverte, pergunta pra ele, homens mortos sangram? O cara fala, claro que não, doutor, todo mundo sabe que homens mortos não sangram. Então ele pega o dedo do cara, espeta uma agulha, pinga uma gota de sangue. O cara olha para o sangue e diz, nossa, doutor, não é que homens mortos sangram? Ah, que lindo isso! O que eu fazer? Então, toma cuidado, Rafa. Não, eu só, você contou, eu lembrei da música dos Titãs, né? Socorro, eu não tô sentindo nada. Porque, né? É lindo. É. Nossa, E o pulso ainda pulsa, ainda né? bem. Arnaldo Antunes. Exato. Bom, vamos chamar o Arnaldo Antunes para fazer um delírio com a gente. Será que a gente consegue? Nossa, vamos. Nossa. É. Será que Deixa eu ó, chegar perto dele, convencê-lo a participar. Ele já quer, mas né? Daí a gente fala, ó, não, não, entrevista ali. a sua pergunta era se a gente consegue trazer ele ou se a gente consegue gravar o delírio. Ou vai ser um dos melhores delírios, né? Gente, eu estou Ei, gente, satisfeito, eu tenho que ir. eu também, a gente precisa sempre correr, né, com esse horário. Mas Lu, então, Deixa eu te muito. agradecer rápido para vocês falarem mais. Obrigadão, Daí o Lu. Rafa fala Foi também. demais, eu Obrigada a acho que a gente você. faz mais, né? A gente não, Sim. faz mas mais, vai assim, ter versão 2. Lu, muito palavras obrigado, viu? finais da Lu, pelo menos para você fechar aí, e como que a gente, assim, como que a gente pode ajudar também? Fala aí. Bom, muito obrigada pela oportunidade de participar, de contar um pouco sobre esse processo, né, de criação da exposição. A gente está criando, e eu devo colocar logo no ar, um site para a gente conseguir manter a comunidade interessada na exposição, atualizada sobre as informações e também captando e-mails dos interessados em saber das notícias, o que está acontecendo e tal. Nesse momento, a gente está no processo de criação da exposição e de captação. Então, torçam para que os dinheiros que precisam cheguem. Eu tenho certeza que eles vão chegar, porque o propósito é esse, né? O propósito é fazer um convite contundente às pessoas para que elas se conheçam, para que a gente, né, mergulhe aí nessa vida tão linda que tem para ser vivida, e com dor e com prazer, e integrando os opostos, e saboreando esse conhecimento junguiano que é muito generoso. Eu acho que isso que é o mais bonito da obra dele, né? Tem uma coisa muito generosa na minha perspectiva. Obrigada, gente. Muito legal. Lu, brigadão, foi ótimo, né? O episódio voou, tenho certeza que o pessoal vai amar. E eu acho que é um pontapé inicial para a gente ajudar nessa divulgação também. E conte conosco sempre. Eu conto. Isso aí. Eu vou tirar uma foto da gente para mandar para minhas amigas da pós, que elas são muito fãs. Ai, mano, foi? Pronto. Tirei. Foi. Beleza. Valeu, gente. Até. Valeu, gente. Tchau. Obrigada. Até. Tchau.